Bom, e aí uma vez que a gente fez essa revisão dos subject pronouns, vamos fazer uma revisão também do verbo be, o famoso verbo be, to be. O verbo be é um verbo cujo significado é de extrema importância. Nós usamos muito o verbo be nas frases todas. Então, ele tem a tradução de ser ou estar, tá? Vamos lá. Ser ou estar. E aí, o verbo be, ele é tão popular assim por conta, primeiramente, dele já ter essas duas traduções, né? 2 em 1 aí. Ele significa, ele tem essas duas traduções. E aí, quando a gente vai usar o verbo be nas frases, o verbo be, ele aparece de 3 formas. Por exemplo, o verbo be significa ser ou estar. Então, quer dizer que para eu falar a frase eu ser, ninguém fala eu ser. Então, eu sou Silvana. Eu vou falar I be Silvana? Não. Não podemos usar o be assim, conjugado na frase, né? Então, o be, ele é um verbo que ele vai aparecer ou como am, ou como are, ou como is. Por isso da brincadeira de falar que o verbo be é o verbo amareis. Porque se a gente escreve na sequência am, are e is, que são as 3 formas do verbo be, a gente pode fazer essa leitura amareis, e essa leitura pode ajudá-los a memorizar mais fácil as 3 formas do verbo be. Por isso que eu brinco bastante falando que o verbo be é o verbo amareis. Bom, e aí vocês têm que saber, vocês têm que conseguir usar então o verbo be direitinho nas frases para que vocês consigam formar milhares de frases aí, se expressar mais em inglês, né? Então, para falar eu sou, eu estou, nós não dizemos I be, nós dizemos I am. Para dizer você é, você está, vocês são, vocês estão, you are. Com he, she and it, nós usamos is. Isso quer dizer que com João, Marta, né, e a gata, nós usamos it, tá? Então, tanto para nomes quanto para pronomes. O we, nós, se quisermos falar nós somos, nós estamos, nós temos que usar we are. E com they, eles ou elas, they are. Então, vocês têm que saber aqui que com I, nós usamos a forma do verbo be am. Com you é are. Com he, she, it é is. Com we é sempre are. E com they é sempre are. Tá bom? Então, tem que saber essa conjugação, conjugar o verbo be nas frases direitinho. Bom, o verbo be, ele aparece então como am, are ou is. Como am, ele pode aparecer também nas frases abreviado por apóstrofe M. Depois eu vou mostrar para vocês exemplos de várias frases. Na negativa, ele pode aparecer como apóstrofe M not ou am not. O are nas frases pode aparecer apenas como apóstrofe RE. Na negativa, apóstrofe RE not. Ou como aren't, que é a forma contrata aí, né? E também como are not. E, finalmente, is pode aparecer como apóstrofe S, como apóstrofe S not na negativa, ou como isn't na negativa, ou também como is not, simplesmente. Então, aqui, nós acabamos de fazer aqui essa revisão do uso do verbo be. E espero que quem ainda não tenha entendido, tenha conseguido entender melhor esse assunto aqui, tá bom? Ok, estão gostando das minhas telinhas, né? Se eu fosse fazer a edição com tudo isso que eu escrevi nas minhas telinhas, ia levar muito tempo, então tá tudo certo. Vamos lá. Lembrando, nós estamos falando desse tempo verbal aqui, present continuous. Esse vídeo é sobre este assunto aqui, como falar, entender, né? Ler frases que descrevem o que está acontecendo agora com as pessoas, com a gente. Bom, para escrevermos, entendermos frases com esse tempo verbal, a gente precisa entender então que a gente precisa entender nessas frases o verbo be que aparece, temos que lembrar de falar e escrever o verbo be,
que é o amareis, né? Então, vai aparecer na frase o am, are ou is. Mais um verbo principal com ing, tá? Exemplos, pessoal. Eu estou escrevendo. I am writing. Você está... não consegui ler. Você está me escutando? You are listening to me. Chris está trabalhando. Olha lá, vamos pensar nas teachers Chris que existem na escola, né? Chris is working. Vejam, a gente traduz assim, né? Eu estou escrevendo. Você está me escutando. E a Chris está trabalhando. Então, foi super necessário, né, a presença do verbo be aqui, o amareis, e também do ing no verbo para a frase ficar, para a tradução ficar boa, né, para ficar certinho. Vamos conversar agora sobre o ing nos verbos. Então, assim, toda vez que a gente for colocar o ing no verbo, lembrando que o ing, nesse caso, é o gerúndio, né? Então, ele vai ter essa tradução no final ando, indo, endo, né? Dos verbos. Nem sempre as palavras que terminam com ing estão no gerúndio. Nesse caso, todas estão, tá? Estudando present continuous. Então, o verbo write, ele é um verbo que termina com a letrinha E. Deixa eu até pegar aqui a canetinha para facilitar, para mostrar para vocês, né? Verbos que terminam com a letra E, a gente não pode usar esse E mais quando for colocar o ing. Então eu brinco que esse E é abduzido, é sequestrado, é exterminado. Esse E não pode aparecer aqui. E aí a gente vai, então, completar com o ing. E aí a tradução vai ficar escrevendo. O verbo put é um verbo pequenininho, né? De uma sílaba só. E ele é composto de uma consoante, uma vogal e uma consoante. É regrinha CVC. Não estou fazendo propaganda para nenhuma agência de viagens. Então, é a regrinha CVC. Consoante, vogal, consoante. Neste caso, para acrescentar o ing, a gente vai ter que dobrar a última letra, repetir a última letra. Então, para falar colocando, a gente vai ter que escrever desse jeito. Putting. O verbo listen é um verbo que ele tem duas sílabas. A gente abre duas vezes a boca para falar listen. E a sílaba tônica dele é a primeira. Então, nós dizemos listen, nós não dizemos listen. Então, por mais que é um verbo que termine em CVC, consoante, vogal, consoante, essa regrinha ela não é válida, porque essa sílaba aqui, onde tem CVC, ela não é tônica. Então, a gente não vai dobrar a letrinha N. Simplesmente vai chegar só acrescentando o ing mesmo. E aí a tradução vai ficar escutando. O outro verbo é o verbo begin. Begin é um verbo que ele é também de duas sílabas, begin. E a sílaba tônica dele é a última, né? Nós não dizemos begin, nós dizemos begin. E a última sílaba é a tônica e termina com consoante, vogal, consoante. Então, a gente tem que dobrar a última letra, né? E aí vai ficar beginning. Na pronúncia não muda nada, né? Porém, na escrita temos que prestar atenção. E a tradução begin significa iniciar, né? Iniciando, começando, dependendo, pode até ser essa tradução também. Por fim, o verbo swim. Swim é um verbo pequenininho, de uma sílaba só. Ele termina com as letrinhas CVC, então não tem nem de uma sílaba só, não tem nem o que discutir se é tônico ou não, é a única sílaba, né? E aí, essa regrinha, ela é válida, então temos que dobrar o último M e aí fica swimming, nadando. Tá ok? Vamos prosseguir.